Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um programa La Personnalité. E hoje, com muito orgulho, que eu recebo mulheres empreendedoras, mulheres fantásticas, mulheres representantes de vários setores da nossa cidade. Boa noite para todas vocês. É com muito orgulho que nós vamos bater um papo e falar para vocês, mulheres de Guaratinguetá, mulheres do Vale do Paraíba, onde vocês estiverem, nós vamos bater um papo muito direto, muito gostoso com vocês. Gente, e aí? Tudo certo? Obrigada por terem vindo, por receber esse nosso chamado, né? Para a gente poder bater esse papo aqui. Thalita, seja bem-vinda. Obrigada, Adriana. É muito importante a gente ter esse momento, esse espaço, né? Porque a mulher de um papel secundário, ela passou a ter um papel muito importante na sociedade, né? E ela vem adquirindo cada vez mais um espaço, um espaço mesmo fundamental. Então, para a gente expressar toda essa conquista, né, graças a várias lutas, é necessário esse espaço para a gente conversar sobre o direito das mulheres, para a gente conversar sobre essas conquistas, sobre algo ainda que precisa ser conquistado, né, pelas lutas que ainda precisamos nos unir e continuar lutando. Então, parabéns, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Como todos vocês sabem, dia 8 de março, né, foi escolhido como Dia Internacional da Mulher. E a mulher conquistou isso desde o ano de 1909, em Nova York, quando foi a conquista pelo voto feminino, né? Foi a briga deles pelo voto feminino. Então, eu acho que de lá para cá muita coisa aconteceu. A gente vem sentindo muitas mudanças. E ultimamente, agora nos últimos anos, de grande importância o papel da mulher na sociedade, na política. Nós temos mulheres aí, grandes representantes em todos os setores, né? A gente vê as mulheres ocupando altos cargos, tanto na política como nas grandes empresas. Grandes lutas nós conquistamos realmente. E aí, dona Vivian? Doutora Vivian? Oi, Dri. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que sim, acho que todas nós que estamos aqui, né, como a Thalita falou, a gente precisa fazer essa troca, né, a gente precisa se encontrar e fazer essa análise mesmo de tudo que a gente já passou, né, comemorando o 8 de março, é importante a gente fazer essa reflexão mesmo entre nós, né. Eu acho que todas nós que estamos aqui, a gente acompanhou todas as mudanças que aconteceram, especialmente depois da Constituição de 88, aqui no Brasil, né. Essa data marca de 1909, mas nós aqui no Brasil, a gente já está acompanhando bastante mudança desde a Constituição de 88. Então, eu acho que, vez por outra, é importante esses encontros, né, para a gente analisar tudo isso, ver qual o direcionamento que a gente quer, se realmente os grupos que estão aí, eu ultimamente tenho... Por mim, tá? Na minha atuação, no meu escritório, na área do direito de família, que é onde eu atuo, quando a gente vai passando esse funil e chega na mulher, que é a mulher que eu atendo, que geralmente vem vítima de um relacionamento tóxico, de uma violência doméstica, enfim, eu não uso muito algumas palavras. Luta, guerreira, até empoderamento, porque eu acho que são termos que a gente tem que ir corrigindo no meio do caminho. Então, assim, empoderamento daria para nós aquela coisa da Mulher Maravilha, o superpoder. E a gente não precisa ter nenhum superpoder para se colocar na sociedade. Nós já somos um poder, que é o poder feminino. Então, a gente não precisa de um superpoder, de um super empoderamento. E essa questão de luta também, só para a gente amarrar, eu acho que agora a gente já está concretizando caminhos. Não essa coisa de guerrear, de lutar e tal. Eu acho que isso, agora, a gente já tá vendo que isso conflita um pouco com o ser feminino. A gente precisa olhar um pouquinho para isso também, né? Então, eu procuro particularmente olhar para essa data e participar da sociedade refletindo sobre isso. Bom, nós já chegamos até aqui. Quais as conquistas até aqui? Tá, quais os caminhos que nós vamos para frente agora, né? O que a gente quer? Os movimentos que estão aí nos representam?
realmente nos representam? A forma como eles estão se colocando, a gente se sente representado? Ah, não, pera lá, acho que não é bem assim. Bom, então o que a gente vai fazer? Né? Então eu acho que o dia 8 e esses encontros são de extrema importância para a gente fazer esse bate-papo e tomar decisões, né? Porque a gente pode tomar decisões. É isso. Na verdade, eu quis trazer para vocês aqui mulheres da nossa sociedade que se dedicam por uma causa nobre, né? Então, vocês são representantes aí de algumas entidades da cidade, representantes de... eu acho que é uma conquista muito grande e todos que participam dessas entidades, que participam dessa sociedade, sabem da importância de cada uma de vocês na frente dessa conquista, né, desse grupo onde vocês conseguem liderar. Ali, a gente sabe, tirando a palavra luta, a gente sabe das dificuldades, das conquistas, né? Das pessoas que vocês conseguem agregar para vir ajudá-las, porque a gente sabe que é muito difícil você angariar pessoas para poder te ajudar. Geralmente existe muito voluntariado de tirar foto do lado do presidente da entidade, né? A gente costuma, eu passei muito por isso, eu tinha meus voluntariados de fotografia, que funcionava bem nos dias de festa, né? Mas agora, para dobrar uma roupa suja, para ajudar a separar a roupa feminina da roupa masculina, da roupa de criança, a gente contava no dedo, às vezes 3 únicas pessoas para fazer todo esse trabalho. Então a gente sabe realmente que o dia a dia que vocês enfrentam na frente das entidades de vocês aí não é brincadeira, né? E Lurdinha, você à frente da APAI também, eu sei que a sua luta não é fácil lá. É verdade. Então, boa noite a todos. Realmente é um prazer e fiquei muito feliz de você lembrar, né? Me convidar. E eu vejo assim, isso que você está falando, você está coberta de razão, mas para mim, a mulher, ela sempre teve o papel dela de luta, não é de hoje. Então, assim, eu tenho uma história de vida, na minha casa, a maioria mulheres, todas guerreiras, todas lutadoras, todas foram atrás, todas venceram, né, na vida. E hoje, dá-se nome para tudo. Antigamente não tinha nome, né? A mulher, ela ia à luta, ela tinha que enfrentar, ela tinha um papel dela, era muito delineado, então ela estava muito tranquila naquilo. Hoje parece que não é tão tranquilo, porque ela começa a ver o parceiro dela como muitas vezes não companheiro. Daí ela quer dividir, é onde aparece essas questões que nós estamos falando hoje, que eu acho que é perfeito, porque a geração de hoje é diferente da minha geração. Então, as lutas, né, são diferentes do que era antigamente, né? E para mim, então, é muito tranquilo algumas questões que o pessoal levanta hoje. E um exemplo que eu sempre dou, eu lembro da minha época que eu era oficial de justiça, como você mesmo lembrou, eu andava por essas ruas de Guará e assim, eu via mães montadas na bicicleta, não sei se a palavra é certa, carregando 2, 3 crianças. E aquilo era muito normal. Agora, quando você via um pai carregando uma criança na garupa e outra na frente, eu parava para olhar. Eu sempre tive essa imagem. Então eu falava, nossa, por que isso me chama atenção? Não era para chamar atenção, era para ser uma coisa normal. Mas não é normal, e não era e não é até hoje. Só que a mulher fazia aquilo e estava tudo certo. Agora hoje não, a mulher ela exige que o parceiro também divida as tarefas com ela. Eu tenho filhos homens que eles fazem coisas que eu achava, nossa, e é muito tranquilo para eles, porque acho que a educação que eu dei a eles me viram a vida inteira fazendo, o pai fazendo, então para eles não é nada de esplendoroso ajudar a mulher nas tarefas, é muito tranquilo. Então assim, é importante tudo isso, muito importante, gente, mas é que hoje não tá mais fácil do que era. Não tá mais fácil. Mas também, por outro lado, não tá tão difícil, porque muitas mulheres vieram antes de nós, lutaram por nós, conquistaram coisas que para nós hoje, você tem uma máquina de lavar, você tem tudo que os eletrodomésticos, desculpa, me falhou agora, que você tem em casa, não tinha antigamente, gente. E a pessoa vem falar muitas vezes, né, que a vida era mais fácil. Não é que era mais fácil, é que a mulher, ela tinha o hábito, para ela era tranquilo aquilo. Hoje,
Se você não der para a mulher, se ela não tiver na casa dela uma máquina de lavar, ela nem entra na casa. Não é verdade? Então ela não compra uma roupa se a roupa não for na máquina. Ela nem compra. Aliás, então, ela já procura a roupa que não precisa passar. Também, é outro exemplo, que eu também já parei de passar roupa há muito tempo. Então, assim, são avanços que estão vindo gradualmente, de certa forma, né, gradualmente, mas que impactou muito a vida dessa geração, né? E aí essa geração olha e fica achando, gente, nossa, que conquista. Não é, gente, não é conquista de vocês, não. Foram conquistas lá atrás, a luta foi muito grande e as mulheres não se queixavam tanto, porque elas achavam que aquilo era normal. Não é verdade? Então é isso, gente. E na PAI, voltando para falar da entidade que eu estou à frente, eu tenho muito orgulho. Eu, assim, aquilo que você falou, voluntariado de foto, a gente tem mesmo. Eu estou na PAI meio que eu acho que foi por não sei, destino, mão de Deus, não sei. Nunca procurei isso na minha vida, nunca almejei essas coisas. Sempre fiz trabalho social. A vida inteira eu fiz trabalho social, mas era projetos meus. E de repente eu estou na frente da PAI, sabe? Então a gente tem 70 funcionários, quase 280 alunos, aquelas mães que eu não preciso nem citar aqui para vocês, as dificuldades. Uma mãe, ela demora quase 20 minutos para desarmar a cadeira de roda do filho dela para pôr no carro, entendeu? E a gente reclama porque não acha uma vaca para estacionar. Ela tem o carro. Não, exatamente. É um exemplo. Precisa, né? Não, é raro quem tem o carro. É esse exemplo que eu dei. É porque outro dia eu fiquei assistindo ela até esse trabalho. Eu falei, todo santo dia. Quanto tempo ela demora na casa dela? Depois ali na PAI. Tira o filho, bota o filho. Você entendeu? Então, assim, e ela tá com um sorriso no rosto a vida inteira. Porque pra ela, aquilo é o amor. Né? É um presente de Deus. Então a gente, assim, eu tô lá, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo por ele ter me colocado lá e vivenciar essa experiência e poder, assim, transmitir para as pessoas o quanto aquele local é importante, o quanto é necessário. Além de ser importante, é necessário. Porque se não tivesse aquilo, gente, onde estaria aquelas crianças? E aquelas mães que tem aqueles minutinhos de sossego enquanto os filhos... Sossego não, né? Ter um tempinho para elas para fazer as coisas para elas. Né? Exatamente. Então é isso, gente. Mas agradeço, Adriana, por esse espaço. Obrigada a todos vocês. Tá bom? Rosalice. Adriana, obrigada aí pelo convite. Que delícia estar aqui, né, com essas mulheres, cada uma tão atuante na sua área. E eu quero falar um pouquinho também rapidamente da minha, né, que é na Câmara Municipal. Então aí dentro desses 2 anos, eu já tive aí a felicidade de ter 8 leis aprovadas referente a mulheres e meninas. Então, dentro dessa bandeira. Não dá para falar de todas. Então, falando rapidamente aqui, hoje a gente já tem um panorama bem mudado. Não tínhamos na Câmara a Comissão de Defesa da Mulher. Agora temos. Não tínhamos a Comissão de Defesa da Mulher também na cidade, que é a Comissão de Defesa da Mulher, Conselho de Defesa da Mulher. Então são 2 órgãos importantíssimos. Um na cidade, que não tinha, para que a gente possa estar tendo aí políticas públicas efetivas em cima disso. E na Câmara, que também não tinha. E outra, falando também rapidamente, com relação às meninas, uma lei de capacitação escolar para poder orientá-las o que é abuso, o que é exploração sexual das meninas. E com relação às mulheres também, um estímulo à contratação de mulheres para os contratos na área pública, vítimas de violência e dependentes financeiramente de seus parceiros. E mais várias leis que senão não dá tempo de falar. Então, a gente vê aí a importância da gente ter mulheres na Câmara Municipal. Né? Não tínhamos em Guará, tivemos uma já faz tempo, né? Agora nós estamos no momento que a gente tem 3 vereadoras. Então, mas não adianta só ter mulher pelo fato de ter mulher. Não, a gente tem que ter ações efetivas atuando ali. Então, resumidamente, é isso. Para ficar claro para vocês, a secretária da Mulher foi convidada para vir, mas hoje, infelizmente, como
Véspera de Dia das Mulheres, a prefeitura está com muito trabalho, muito evento. Ela não pôde comparecer. Foi convidada também a Fernanda Muriano, representante do Irmãos Altino. Deixou um grande beijo para todas vocês, mas hoje também eles estavam com prestações de contas lá. Creche Chico Xavier também. A Márcia Del Mônico deixou um grande abraço para vocês. Infelizmente, ela já tinha um compromisso assumido em família, não pôde estar presente hoje aqui. Sandra, vou falar um pouquinho de lei também, doutora Sandra? Boa noite a todas. Boa noite. Adriana, obrigada pelo convite, que é uma honra, né, estar falando de mulher para mulher, né? E eu ouvi dizer aqui, né, de 1909, que o 8 de março foi instituído o Dia Internacional da Mulher, e a primeira conquista da mulher no Brasil foi em 1932, no governo Getúlio Vargas, o primeiro direito ao voto, onde a mulher começou a votar. Então, de 1932 para cá, ela já vem tendo várias evoluções. E agora, em 2022, o governo federal, a igualdade salarial, que vai ser lançada agora no dia 8 de março. Exato, eu vi hoje. A igualdade salarial. E a mulher que vivia desprotegida, agora, de 2006 para cá, com a lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela está protegida judicialmente. Um combate contra a violência doméstica, que é feita no interior da casa, a participação de um membro contra a mulher, não só contra a mulher, mas contra também crianças, idosos e homens. Mas o Foro da Segurança Pública, ele diz que no trimestre de 2022 foram 699 casos de feminicídio. É muito alto. E agora, em 2019, caiu para 631. Então, a Lei Maria da Penha, 11.340/2006, ela vem para proteger, para cuidar e para enaltecer a mulher, para que ela não tenha medo de denunciar o seu agressor. Eu acho que se a gente parasse para falar, né, doutora, de cada uma das violências que a mulher sofre, né? Eu acho que daria mais uma amplitude, né? Para que elas tenham conhecimento. Na verdade, nós falamos quase o mês de agosto inteiro, né? Foi. Pode esperar que nós vamos voltar de novo, porque esse assunto aí deu um boom na cidade, todo mundo me parava para perguntar, vocês vão continuar? Mas infelizmente a gente tinha outros assuntos para adentrar e no fim a gente passou assim... Falamos um pouco de cada violência, né? Acho que nós fizemos uns 3 programas, uma mesa bacana também com o pessoal do conselho. Mas é isso, gente, tem muito assunto. E o Ministério Público de São Paulo, ele está lançando o projeto Guardiã Maria da Penha, né? É um projeto novo do Ministério Público de São Paulo, para dar a proteção para a mulher também. Esperamos que seja efetivo, né, doutora? Porque eu acho que falta um pouco de efetividade nas coisas aí ainda, né? Nós que estamos aí à frente dos escritórios, atendendo essa mulher vítima de violência, né? Atendendo ela no momento do divórcio, no momento da fixação dos alimentos. Infelizmente, a gente vê muito que aquela velha frase, né? A teoria na prática é outra coisa. E, infelizmente, é isso ainda que a gente vê. E eu acho que a gente, falando de novos caminhos, só para encerrar, a gente precisa afinar um pouco essa ligação direta, né? Mulher ligada diretamente à violência doméstica. Nós temos muito mais política pública, nós temos a nossa vereadora que está aqui, sabe melhor do que eu. A gente tem muito mais assuntos ainda para tratar que talvez venham a desaguar na violência positivamente, se a gente fizer os outros caminhos. Estão reduzindo, eu tenho impressão, tá? Não sei vocês. Estão reduzindo o tema mulher a isso só. Sim. Eu acho que a gente tem um pouco mais de coisa para falar. Sim. E o tema, doutora, a violência doméstica, ela é extensa, né? Principalmente a violência psicológica, porque ela não tem a demonstração, né? O dano é difícil de se demonstrar. E é a mais avassaladora. Nem sempre
de um homem sobre uma mulher. Sim. Pode ser do patrão sobre o exatamente. funcionário, e por aí vai. Sim. Né? Por aí vai. E a violência psicológica, ela foi até no nosso ordenamento jurídico através da Lei 14.188 de 2021, né? Porque ela estava na Lei da Maria da Penha, mas ela não estava no ordenamento jurídico. Então a Lei 14.188 ela veio para o artigo para dar mais esse poder, essa efetividade da denúncia, né? Exato. E da proteção também. Eu acho que o ser humano como um todo precisa de ajuda, seja em quais setores. Eu estava aqui ouvindo a fala da Sandra e da Vivian, e aí eu estava pensando aqui, né? Quando a gente fala em Lei Maria da Penha, quando a gente fala em proteger a mulher, quando a gente fala em tirar a mulher de dentro da casa dela, e aí? Faz o quê? Tira e leva para onde? Quem socorre? Quem põe comida no prato dessa mulher? Efetivamente, o que se ajuda ali? Então, e aí a minha cabeça já vai assim, gente, isso tudo é muito importante. Por exemplo, eu trabalho na Fazenda da Esperança, né? E lá nós temos a Fazenda da Esperança, ela tem o público, atende o público masculino e o público feminino. Nós temos os nossos 4 grandes fundadores, que é o Frei Hans, o Nelson, a Lucy e a Iraci, né, pela parte feminina. E a gente vê a fragilidade que as meninas chegam lá. As meninas estão na rua, com droga. Para conseguir droga existe a prostituição, existe o abuso o abuso sexual dentro de casa, porque o abuso sexual, isso é uma grande bandeira que eu quero levantar posteriormente. O abuso sexual acontece por pessoas que são próximas às vítimas. É o tio, é o padrinho, é o avô, o padrasto, acontece muito próximo. E aí essas meninas acabam indo para a rua, acabam se prostituindo, acabam se drogando, e graças a Deus existe a Fazenda da Esperança no mundo inteiro. Estamos em 160 lugares diferentes, né? Hoje, no Brasil são quantas? São 110. No Brasil? No Brasil. Então é uma coisa que Guará, eu falo assim que Guará precisa se atentar a uma coisa. Guará é o berço da Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança nasceu aqui em Guaratinguetá, como poderia ter nascido em Campinas, como poderia ter nascido no Norte, Nordeste, nasceu aqui. Então, nós de Guará eu falo que a gente bebe d'água fresca. Então, quando a Fazenda começa uma campanha aqui em Guará, essa campanha não é para a Fazenda das Pedrinhas, não é para o centro masculino ou para o centro feminino. Muitas das campanhas é para o mundo inteiro. Então é importante quando a gente abraça também essas instituições, como é a Fazenda da Esperança, como foi o meu grande sim quando a convite do Frei Hans, do Nelson, eu fui trabalhar com eles e depois das nossas fundadoras. Então, ali a gente vê a necessidade das meninas, a necessidade da mulher, do apoio. Então, assim, já falando em Fazenda da Esperança, eu deixo o convite para todo mundo ir lá, conhecer o nosso centro feminino aqui em Guará e entender. Hoje, eu ajudo 2 creches na África que são da Fazenda da Esperança. Nossa, a Fazenda da Esperança está lá na África com creche. Sim, nós temos creches aqui em Guará também, que a Fazenda da Esperança mantém e mantém com toda a dignidade. Mas nós também temos lá na África, por quê? Porque quando foi fundada a Fazenda lá na África, se viu que as crianças comiam aquele biscoito de barro, que é a água com barro esquentadinha e aquilo que dava para as crianças. Então a Fazenda da Esperança foi cuidar dessa primeira infância também. Então é muito bacana hoje poder falar em nome da Fazenda da Esperança e poder contar um pouco da Fazenda. E aí nós temos a BNZ Eventos, que é a parceira que é a grande parceira das instituições daqui de Guará, aquelas que a gente procura ao máximo jamais dizer não, porque a gente sabe da importância. O dia que eu vi a festa junina da APAI, que sempre foi na avenida e por conta de ser a primeira pós-pandemia, lá dentro da APAI, aí eu recebi o convite, falei, mas não tem música? Aí liguei para Lourdinha, falei, Lourdinha, vou levar um cantor sertanejo. E aí nós chegamos lá com o cantor, com o som e fizemos.
uma noite agradável para quem estava lá. Então, assim... Deixa eu interromper você um minutinho. Se você está gostando de todo esse papo aqui, a gente vai continuar esse mesmo bate-papo no nosso podcast. Acompanha pelo YouTube, por todas as mídias sociais. Eu queria agradecer a todos vocês agora. E o assunto aqui ainda não terminou. Tem muita gente que ainda não falou. E olha, tem mais de 1 hora de conversa. Então vai para o podcast. Nós já vamos estar entrando. Já posso anunciar, doutora? Pode. Nós estamos indo para Transvale, a rádio da doutora Marilde, que está aqui presente também, que ainda não falou. Você vai poder nos acompanhar aí. Um grande beijo para todas vocês. Obrigada, gente. Aí, que notícia boa, né? Hoje estamos recebendo a queridíssima doutora Fabíola Maiella, que é ginecologista, que é uma mulher maravilhosa aí, que tá hoje aí, né? As crianças aqui de Guaratinguetá, tá tudo nascendo pelas mãos dessa mulher maravilhosa, né? Que uma ginecologista de sucesso, uma grande mulher, uma grande pessoa. Seja muito bem-vinda ao quadro. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar um pouquinho aqui falando sobre saúde da mulher, especialmente nesse mês especial pra gente. Todos os dias são nossos, mas esse mês em especial, né, que a gente comemora o Dia da Mulher. E aproveitando esse mês, então, o que você tem para falar de cuidar da saúde da mulher? Tem alguma cor, alguma coisa para falar no mês de março, mês da mulher? O que a gente fala muito sobre o mês de março é sobre a conscientização da endometriose. A gente viu nas redes sociais um tempo atrás aí, falando a Anitta, que foi diagnosticada com endometriose, e aí então começou-se, eu não sei se antes realmente isso era subdiagnosticado ou se agora realmente a gente começou a ir mais a fundo. E a questão é realmente assim, a gente tem visto muito caso de endometriose no consultório. Casos assim que são assintomáticos, ou então é uma paciente que não consegue engravidar, que tem um diagnóstico de infertilidade e fica tentando e às vezes 12 anos, 10 anos é o que a gente está vendo muito. E aí quando a gente faz alguns exames começam a aparecer. Às vezes um exame de sangue tem um marcador específico que começa a aumentar, tem um ultrassom para pesquisa de endometriose profunda, que a gente começa a fazer o diagnóstico por ali, e também a ressonância magnética da pelve também é um exame muito importante que a gente consegue ver os endometriomas ou alguns implantes de endometriose. O que é a endometriose? É uma doença onde células de dentro do útero, que é a parte que reveste o útero, que é o endométrio, fica caindo fora desse útero, né? Então toda menstruação isso pode acontecer. Então toda menstruação esses implantes podem aumentar. Então a gente pode ter endometriose em toda a cavidade pélvica. E não só isso, a gente pode ter endometriose no pulmão, na parte do tórax. Então tudo que liga, que está dentro do abdômen, a gente pode ter a endometriose. Então é uma doença assim, muitas vezes a maior parte das mulheres sentem dor, isso não é uma regra, mas a maior parte delas sentem. Dor na relação, às vezes durante a menstruação sente aquelas cólicas que tem que ficar usando a base de medicação mesmo para melhorar. Um estufamento do abdômen, ou então sangue nas fezes durante o período da menstruação, e fica aparecendo, a queixa é assim, doutor, eu sinto muita dor, é uma dor que a barriga fica inchada, dor na relação, e aí a gente começa a investigar e diagnostica. O que causa endometriose, doutora? Isso ainda é uma coisa que não se sabe ao certo, tem muitas linhas de estudo, mas a gente ainda não sabe. Pode ter um componente genético, pode ter um componente também de realmente assim, durante a vida, sabe? Uma confusão assim na base de estrogênio. Quando a mulher tá usando muitas medicações, às vezes ela tem uma síndrome de ovário policístico e às vezes usa medicação para tratar aquilo, e aí o hiperandrogenismo, que é aquele excesso de pelo, excesso de estrogênio, uma mulher que às vezes fica um pouco mais fora do peso, tudo isso a gente já tem estudos falando que pode levar a endometriose também.
Alguma idade, assim, mais acometida? Normalmente a gente faz o diagnóstico na idade da menacme, que é a idade reprodutiva, né? Então é entre 18 e 35 anos. É uma idade que a gente vê bastante. Eu acho que a primeira orientação é procurar o médico, né? Sim, então o que a gente fala sempre? Então, aquela menina que eu recebo muito no consultório, às vezes paciente que não menstruou ainda a primeira vez, e a mãe leva para poder já orientar, para saber, né, para a menina já entender por que ela vai menstruar. Ter uma conversa. Ter uma conversa, porque às vezes ela não sabe como que vai orientar, o que quer dizer isso. A gente já começa ali, no bate-papo de saúde da mulher, desde a menina dos 9 anos, 10 anos, até ela menstruar, né? Então a gente sabe que é normal ali a menstruação entre 9 até 15, 16 anos, ainda é normal vir a menstruação, a primeira menstruação, que é a menarca. Então, pra gente já começar a orientar, quais são os problemas, quais não são, o que vai causar, qual o tipo de dor, o que é a cólica normal, o que não é. Então, e aí assim começar. Depois, quando chegar na fase da gestação, né, ela quer engravidar, da idade reprodutiva, dos 18 aos 35 que a gente fala, mas hoje em dia a gente vê muitas mulheres grávidas com mais idade, que é o caso da Cláudia Raia, que a gente viu esses tempos, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho grávida de 47, de 48, até de 50, então é muito comum. Então, quando ela começa a procurar pra gente investigar, não tô conseguindo engravidar, aí a gente começa a pesquisar e aí vai analisando, vai examinando, vai fazendo os exames e diagnostica a endometriose. Aí é cirúrgico o tratamento? Nem sempre. Às vezes a gente consegue, se for uma paciente que já está tentando há alguns anos, a gente indica a fertilização, né, a inseminação, e depois parte para a cirurgia. Ou se for uma endometriose muito severa, a gente indica primeiro a cirurgia e depois ela consegue até engravidar naturalmente. Tem muitos casos assim no consultório. Que bacana saber, né? A gente vê, eu sempre escutei falar mesmo da endometriose, via bastante mulheres falando que não conseguiam engravidar. Eu tenho uma amiga até íntima que falou, nossa, tive que fazer uma cirurgia. Então, mas assim, foi um dos últimos diagnósticos, foi uma das últimas descobertas que ela não conseguia engravidar, depois ela ter feito vários outros tratamentos, né? E hoje em dia, e é assim mesmo, você vai vasculhando, como é que é? A assim pessoa mesmo. Que não consegue engravidar, vai vasculhando, como é que é? Vai mapeando isso é uma coisa assim muito comum de infertilidade, a gente começa a investigar. Então assim, ela passa, tá tudo certo, a gente começa a primeira coisa pelo preventivo, que é a citologia oncótica ou Papa Nicolau, né? Que como o próprio nome diz. Uma vez por ano, pelo menos. Pelo Ministério da Saúde, ele é feito assim, uma vez por ano, por 2 anos seguintes. Estando tudo normal, pode ser feito a cada 3 anos. Na prática, a gente acaba fazendo anualmente. Exceto caso aconteça alguma coisa, deu alguma lesão, deu alguma alteração, a gente repete a cada 6 meses até. Então, a gente fala que o único câncer que a gente consegue prevenir é o câncer do colo do útero. O resto a gente consegue rastrear. Entendi. Então, câncer de mama a gente rastreia com a mamografia, com a ultrassom da mama ou a ressonância. E o colo do útero não, a gente consegue prevenir com a citologia oncótica, que é o preventivo que a gente faz anualmente. E agora, aproveitando um pouquinho falando da Cláudia Raia, né? Eu não sei, eu escutei, ela falou que foi natural? Ela fala que foi natural. Ela fala que foi natural. Que foi natural. É muito raro, né, doutora? É difícil, porque assim, a gente sabe que com o passar dos anos, por isso que a gente fala que assim, hoje isso tá mudando um pouco, mas ainda não tem uma linha de estudo falando sobre isso. Uma gestação, assim, natural, tranquila, é entre 18 e 35. Então, acima de 35, a gente já fala que fica um pouco mais difícil, pois os óvulos vão envelhecendo. Tem até um exame muito legal de fazer, chamado fator antimilleriano, que é um exame que a gente consegue detectar a quantidade de óvulos bons que você tem ainda para engravidar. Então, a gente consegue ter uma linha de raciocínio. Claro que assim, se você tem um fator antimilleriano baixo, não é impossível você engravidar naturalmente, mas é mais difícil. A Cláudia Raia fala que foi natural. É natural, né? 55 anos. A gente vê que as mulheres hoje estão muito à frente do trabalho,
estudo. É. E aí aí depois que a gente conseguiu alguma coisa a mais, assim, aí que ela pensa... Exatamente. Isso, né? A gente vê muito, né, hoje em dia. A gente coloca tudo à frente. O trabalho, o relacionamento. Então, tudo ela quer fazer primeiro, quer construir, quer ter, né, sua casa, quer ter seu trabalho, tudo alinhado para depois pensar em filhos. E aí, de repente, isso acaba afetando um pouco, né, a sua idade reprodutiva e tudo mais. Então, o que a gente fala hoje em dia até, o paciente está com 33 para 35 anos, não tem nenhuma previsão de engravidar, vamos começar a pensar em congelar os óvulos. Entendi. Eu tô com 35, mas eu já tô com um relacionamento tranquilo, eu quero engravidar, ano que vem, assim, no máximo. Então tá bom, aí não precisa mexer com isso. Mas o ideal hoje em dia, quando não se tem uma previsão, assim, mais ou menos, né? A gente fala até em congelamento dos óvulos hoje em dia. Para quando você quiser engravidar, seja nos seus 40 e poucos anos, você tem lá os seus óvulos congelados. Tem essa disponibilidade. É importante essa orientação, né? Eu tenho algumas amigas muito queridas particulares que já passaram mesmo, já fizeram um monte de coisa, estão aí, e aí caiu essa ficha, né? De querer ter filhos, de querer engravidar e tudo mais. E hoje em dia a gente consegue. Consegue. Hoje em dia tem muita coisa aí no mercado. Estive lendo aí os depoimentos da Cláudia Raia, as mulheres. Nossa, é bem polêmico. E uma coisa muito engraçada que eu vi do filho da Cláudia Raia, do Enzo Celulari, ele falando assim, a pílula anticoncepcional deve estar na pessoa errada, anticoncepcional. Porque a mulher consegue... Aí ele tem toda uma estatística lá de probabilidade de gravidez. A mulher consegue engravidar cada 9 meses, tal. E o homem não. O tempo todo, né? Ele pode engravidar milhares, dezenas, centenas, vamos lá, né? Assim, de mulheres. Isso o tempo todo, né? Então mesmo. ele escrevendo assim, a pílula está indicada para a pessoa errada. Mas é uma... E agora já surgiu a pílula masculina, né? Agora nos Estados Unidos eles lançaram agora a pílula pro homem. Olha só, é mesmo? Aqui no Brasil não chegou ainda? Ainda não chegou ainda. É mesmo? E tá dando certo? Já vamos trazer pra Mega. Tem que trazer, vamos saber o que é, né? Deve ser toda uma aprovação da... ainda tá, né, tá em aprovação, mas já surgiu. Então tá certo. Então, a fala do filho da Cláudia Raia é de que a pílula tá pra pessoa errada. A pílula tá na pessoa errada. Quem reproduz muito mais são os homens. E é verdade. Quando a gente pensa em engravidar, é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Você tem que ovular. Então, você tem que ter um óvulo bom, um óvulo fértil. Você tem que estar no período fértil. O homem tem que estar com o espermatozoide. Claro que quando ocorre a ejaculação, ele libera milhões de espermatozoides. Só que o espermatozoide ele tem que estar bom, ele tem que estar rápido, né? Para poder conectar ali com o óvulo e aí assim começar todo o processo para ela conseguir engravidar. Então, assim, a gente fala, não é uma coisa fácil como as pessoas pensam. Tem que estar no dia, o horário certinho. E eu acho que além disso também tem um fator... celestial, que acho que cada um tem a hora mesmo, né? É isso mesmo. E doutora, onde que é seu consultório? Você pode passar para nós aqui o endereço? Claro. Se quiser uma consulta com a doutora Fabíola. Será muito bem-vinda! Gente, muito bem tratada, uma mulher maravilhosa, uma grande profissional. Onde quer, doutora? Obrigada. Onde quer? É aqui na Intervale Med, em Guaratinguetá, na Avenida Ministro Urbano Marcondes, no número 135. Pode me seguir nas redes sociais, Instagram é Famaiela, e o telefone também eu vou deixar, é o 12 97898 2699. Será um prazer atender vocês. Muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora, principalmente nesse mês das mulheres, de cuidar da saúde das mulheres, esclarecer um pouquinho, né, das dúvidas e tudo mais, e é isso aí, gente. Saúde e bem-estar, um prazer estar aqui com você. Um prazer, obrigada pelo convite, estarei sempre à disposição. Estaremos sempre juntas, muitos projetos pela frente, né, isso aí, gente, muito obrigada. Obrigada. E até o próximo bloco.
Adriana, querida, um beijo. Obrigada, beijo a todos Adriana. os nossos internautas aí. Oi, gente, bem-vindo a mais um programa do La Personnalité com o seu chefe Homero. Hoje a gente vai fazer aqui uma coisa muito especial, paçoca. Quem que aí já não ficou com água na boca, hein, gente? Eu duvido que alguém não goste de paçoca. Mas vocês sabem a história da paçoca? Paçoca, na verdade, vem da palavra poçoca, dos índios guaranis, que significa amassar com as mãos. E as primeiras paçocas eram feitas com peixe, gente, isso mesmo. Depois foram feitas com carne, na época dos tropeiros, carne seca, carne de sol. E daí depois, com o Padre Anchieta, quando ele veio para cá, ele acrescentou o amendoim e fez a paçoca doce, que a gente conhece hoje em dia. Principalmente para substituir a paçoca de carne na época das comemorações religiosas, que não se podia comer carne. Olha que interessante. E para falar sobre isso, eu vou chamar uma pessoa que tem na família dele mais de 120 anos de história com paçocas e doces. Isso mesmo, gente. Filho do seu Agostinho, está aqui comigo o Olavo. Homero. Prazer, Olavo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos aí falar um pouco sobre a paçoca. Na parte de tradição, eu sou a quarta geração da família já, né? Que mexe com a parte de doce, de paçoca. Começou com a minha bisavó, passou para minha avó, meu pai e agora está comigo. E eu tô desde os 10 anos já que eu frequentava a feira com meu pai, já fazia paçoca, fazia doce. Que responsabilidade, hein? Tem um pouco. Você começou com quantos anos com seu pai? 10 anos na feira. 10 anos na feira. E seu pai, ele sempre, eu lembro dele assim, na feira, com aquele monte de paçoca e doces. Não era só paçoca que vocês faziam mais doces também, né? Sim, tinha os doces, eram 30 tipos de doce. Meu Deus do céu. Tinha 4, 5 tipos de paçoca. Não, eu lembro que a gente chegava perto da casa de vocês ali, já tinha abelha para tudo quanto é lado lá. Tinha bastante. Nossa, é uma coisa que fica marcado. Eu tive a oportunidade, gente, meus avós moravam perto da onde era a fábrica de doce deles. E eu tinha a oportunidade, às vezes, de ir lá e pegar direto da fábrica. Quem pode falar isso, né? Mas eu posso. E você, agora, você continua fazendo feiras? Vocês continuam... Devido à pandemia, teve ainda algumas mudanças, né, em casa, com o falecimento do meu pai. E ficou só eu e minha mãe para fazer os doces, então ficou muita coisa, sobrecarregou nós dois. E ela já está com uma certa idade, ela querendo dar uma descansada. Então a gente decidiu dar uma parada e no momento eu só estou fazendo paçoca. Ele que me contou, na verdade, dessa paçoca antes de ser feita de peixe. Eu até conhecia de carne, mas nunca tinha ouvido falar na de peixe. Ele estava me falando que os índios no começo começou com o peixe e a farinha e depois com a carne e até mesmo com a carne foi mais com os tropeiros, né? Você estava me contando isso, né? Os tropeiros usavam muito, né? Que vinha de Minas para Paraty e a carne seca, ele fazia paçoca, ela tinha a conservação dela era fácil, manuseio fácil, porque deixava no lombo do burro ali, ele só enfiava a mão no borná e comia, não precisava parar tanto para se alimentar. Ah lá, gente, já estão aprendendo, a borná deve ser algum lugar onde ficava estocada a paçoca. Aquelas caixas que ficavam atrás do burro, né, do lombo do burro, onde carregava, tinha os pesos, a parte de alimentação, roupa. Gente, como todo mundo aí que assiste o programa, eu não sei de onde é, a região nossa aqui é muito famosa pelos tropeiros, porque é uma região que vinha de Minas aqui para a região de Paraty, onde tinha o porto, os barcos, para levar toda a riqueza nossa embora, né? Então, é por isso que quando a gente fala da paçoca daqui, é uma comida muito tradicional, uma coisa muito, muito preservada. E a gente estava conversando, tem vários tipos de paçoca, né? Na parte litorânea, a gente usa muito a farinha de mandioca. Mais no sul de Minas é a farinha de milho, mais rapadura, aqui já é mais açúcar. Engraçado, né? Como uma cultura diferente, às vezes de um lugar para outro e um lugar tão próximo, né? Você vê, assim, não é nem tão distante e a gente já tem dois tipos diferentes de paçoca a fazer. Ele estava falando da paçoca de carne seca, só explicar para vocês, gente, que como a paçoca era um produto para ser levado pelos tropeiros, às vezes por longo tempo, por isso se usava a carne seca ou a carne de sol junto com a farinha. Mas é bem seco mesmo e dura bastante tempo, tá? Não era carne crua não, tá? Senão isso aí estragaria rápido. Só para a curiosidade aí. Mas então, voltando para a paçoca doce, né? Que hoje eu tô aqui, a gente está interessado nela, né? Pelo jeito você vai fazer pra gente, tô vendo aqui. Você pode mostrar pra gente os ingredientes, falar um pouco deles? Bom, vou falar aqui, a gente vai começar com o amendoim, né? A gente bate ele até ele ficar nessa consistência, ele vai formar uma massa, como se fosse uma pasta. Depois a gente adiciona a farinha, o açúcar
e vai uma pitada de sal também. E essa é a tradicional paulista. E depois a tradicional mineira, em vez da farinha de mandioca, a gente coloca farinha de milho e a rapadura. Agora, gente, mostrar para vocês a Ferrari dos pilões. Olha só, gente. Esse aqui é um pilão que já tem mais de 100 anos, que era da minha avó. Ele é uma jacarandá paulista e a mão é pau-brasil. Quem fez foi meu pai, a mão. Olha, gente, a gente ouve falar de pau-brasil nos livros de história todos. Aí, pra quem nunca viu, esse é o pau-brasil. E pesado, viu, gente? Ó, segurei, é pesado. Maciço. Bom, gente, começar essa receita, ela vai 1 kg de amendoim. A gente vai começar a bater ele agora. Vamos pôr uma pitada de sal. Um pouquinho de sal, tá, gente? Não é muita coisa, não. E começa a bater. Tem algum segredo, por exemplo, bate no meio da... Bate nas bordas. Nas bordas. Nas laterais, é. E deixa ele escorregar para baixo. Deixa ele vai pulando. Sempre quis saber disso, nunca soube para quem perguntar. A gente só encontra sempre a paçoca já pronta, né? Essa que você está fazendo é a paçoca paulista, então. Essa é a paulista. Ela vai sal, açúcar e farinha de mandioca. Maravilha. Esse procedimento você leva quanto tempo mais ou menos amassando? Essa quantidade vai uns 10 a 15 minutos. É que quanto mais bater, mais óleo o amendoim solta, mais molhada a paçoca fica. E aqui a gente coloca 1 kg de amendoim para meio quilo de farinha e meio quilo de açúcar. Então quanto mais amendoim você colocar, mais molhada ela fica. Aí fica aquela paçoca de corte que fala, né? Paçoca gorda. Eu queria perguntar pra você, lá às vezes eu chego lá no Mercadão e vou comprar e sempre tem a paçoca mais úmida, a paçoca mais seca. Tem algum na verdade, de nome ou só... essa diferença é a quantidade de amendoim. A quantidade de amendoim. Quanto mais amendoim, mais tempo bater, mais óleo ela solta. Lembrando, gente, que esse amendoim já está torrado, tira aquela casquinha dele, né, por fora. E não pode torrar muito, senão ele passa um amargo, né, para a paçoca. Olha isso aí, gente, importante isso aí, viu? Tirar a casca, então, torrar e não torrar muito, não deixar queimar. E deixando a casca, a paçoca fica mais seca. Por isso que tem gente que faz com a casca e peneira, tem gente que peneira a paçoca. Olha, tá vendo? Mais uma dica. E eu acho que peneirando ela perde um pouco de sabor. Você tira amendoim dela, né? Então, gente, ele estava me contando aqui que quem fazia a paçoca antigamente, na época dos índios, eram as meninas, né? Isso, as mulheres juvenis, né? E na verdade o pilão não era usado somente para paçoca, era para limpar o café, limpar o arroz. E quem fazia todo esse trabalho eram as mulheres. Os homens saíam para caça e as mulheres ficavam na lida da comida. Olha só, gente, e vocês não imaginam o cheiro que está subindo aqui agora dessa paçoca. Se entrasse o cheiro aí na TV, vocês não iam conseguir ficar sentados, está impressionante. E ele estava me contando também um pilão aqui, que eu tinha falado para ele que eu já vi os pilões que são só a parte de baixo. Ele estava falando que esse pilão é a parte de baixo e a parte de cima, mas a parte de cima é mais leve do que a parte de baixo, para dar um contrapeso, para facilitar na hora de socar. Mas se você virar e usar o outro lado, ele funciona do jeito inverso, ele acaba desequilibrando. Gente, olha o óleo que está soltando o amendoim. Olha o creme que está formando. Gente, aqui quanto mais bater, mais óleo ela solta, mais molhado fica a paçoca. Gente, esse é o ponto. Agora a gente entra com a farinha. Tá? Foi 1 kg de amendoim, agora meio quilo de farinha de mandioca. Vou deixar aqui. Quer que eu vá colocando quando você batendo? Pode misturar. Olha que hora, gente.
Como é que você sabe a hora do ponto de colocar o açúcar? Ela já misturou bem, tá uniforme a cor dela. Tá, então quando tiver uniforme, tiver misturado bem a farinha com o açúcar. Pode pôr o açúcar. Meio quilo de açúcar. Não tenho mesma experiência, mas vamos ver lá, gente. Primeira paçoca na minha vida. Gente, uma tradição, meu pai fazia muito. Terminou a paçoca, 3 tapinhas aqui na beira do pilão, que é para pedir licença. É só cortar uma banana, um sorvete, um açaí. Ou ela pura mesmo. Olha que maravilha, gente. Vem meio de farinha, de mandioca e meio de açúcar. Ó, 2 kg de paçoca, facinho de fazer, é só ter ele, ó. Pra bater. Pera aí. Bom, gente, agora tem aquela dura tarefa de experimentar, né? Pra falar pra vocês assim como é que tá. Deixa eu pegar um pedacinho. Ó, bem educadamente, eu queria pegar um pedação, mas como é na TV, a gente tem que ser educado. Divino, que delícia. Como você falou, não fica seca, né? Ela não fica seca, fica molhadinha, não fica tão doce. Não. O sabor do amendoim se sai sobre muito mais sabor do amendoim do que... Não, o sal é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas. Mesmo quando a gente vai fazer doce, tem que ter uma pitada de sal, né? O sal, ele realça o sabor, né? Exatamente. Maravilhosa, ficou maravilhosa. E agora a gente vai fazer a... A gente vai fazer a tradicional mineira. Que é o amendoim, a gente já bateu ele, rapadura e farinha de milho. O processo é basicamente... O processo, a gente começa primeiro com a rapadura, tá? A gente vai pôr ela aqui. Bate primeiro a rapadura, faz uma massa dela primeiro. Aqui, ó. Porque se entra primeiro com o amendoim ou a farinha, depois para quebrar a rapadura ela vai ficar com muito pedaço. Ah, certo. Tem um porquê. Nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto. Não, muito bom. E essa rapadura, é vocês mesmos que fazem? Vocês mesmos que fazem? Essa eu comprei com o senhor do Mato Seco. Isso que eu acho legal, a gente tem que ter essa mentalidade de estar sempre utilizando os produtos da região, os produtos regionais, dando assim, né, uma oportunidade para as pessoas que vivem o entorno. Isso é muito importante. Se a gente der valor para os produtos que a gente tem ao nosso redor, né, os produtos frescos, os produtos, então que acabam sendo até produtos melhores, porque são produtos feitos logo ali, são os produtos mais frescos, né? Não tem conservante, não tem... Exatamente. Mais saboroso, né? Aqui, ó. A gente bateu bem ela, formou como se fosse uma massa. E agora a gente entra com o amendoim. E lembrando que aqui foi 350 gramas de rapadura. A gente coloca um pouco menos da quantidade de açúcar, né? Olha só, gente, eu tô pondo já o creme do amendoim aqui. Ele já tinha amassado, tá? Para adiantar. Por exemplo, normalmente, quando você já amassou a rapadura, você pode colocar daí, no caso, o amendoim também... Pode ser o amendoim inteiro. Inteiro, que nem você fez outra vez, e misturar, não precisa ser a pasta. Na verdade, podia colocar já a rapadura e o amendoim inteiro. Daí vai batendo, vai já quebrando a rapadura e amassando o amendoim ali. Ah, maravilha. Aí mistura bem agora os dois e depois pode entrar com a farinha. Certo. E a farinha será foi meio quilo de farinha de milho. No caso, esse você já acrescentou um pouco de sal no amendoim quando você amassou? Já. Ah, então o tá sal bom, já também vai um pouco de sal aí. Olha, gente, que fica um creme. Parece um creme daqueles
de avelã, de Nutella que a gente vê no supermercado. Pode pôr, por favor. Olha lá. Já virou outro também? Pode pôr. Ela é mais seca também do que a outra? É a mesma. Ela fica molhada também. O sabor, se fosse a farinha de milho, ela deixa mais suave. Um pouco o sabor da... Mesmo usando a rapadura, que é... Daí com a rapadura ela vai ficar um pouco mais forte, né? O gosto. O gosto dessa rapadura ela sobressai um pouco mais. Mas no caso, se fosse o açúcar, ela ficaria um pouco mais suave o sabor. Na região nossa aqui do Vale, que usa muito farinha de milho, é em Cunha. É? Cunha eles costumam fazer com farinha de milho. Farinha de milho e açúcar ou farinha de milho e rapadura? E açúcar. E açúcar. Ó, gente, que a gente tava conversando, né? Cunha não fica nem a 30 km daqui, 40 km daqui, já tem um outro jeito de fazer. E aqui já é o ponto dela já. Olha só, gente. Começa a formar, se começa a bater, ela começa a formar uns torrões, ó. Olha que interessante, gente. E quanto mais bater, mais torrão vai formar. E mais, mais úmida sabor ela vai ficar. Olha que legal. Pensar que, gente, a maioria é o próprio óleo do amendoim só que tá... Você vê o tanto de farinha que a gente colocou e mesmo assim, né, umedece por causa do tanto óleo que o amendoim solta. Muito legal. Olha aqui, gente. Filma aqui, filma aqui. Soltando aqui, ó. Olha os blocos. Olha que maravilha. Ó. Que delícia. Olha, gente, primeiro a aparência, que é o que dá pra gente ver aqui. Essa aqui é a paçoca paulista, essa aqui é a paçoca mineira, tá? A paçoca paulista ela é mais escura, tá mais pro marrom, e a mineira tá mais pro amarelado. A paçoca aqui, essa paçoca aqui ficou um pouco mais úmida do que essa aqui, mas isso é por causa da quantidade de tempo também que ela foi batida. Agora vamos experimentar ela aqui. Vou pegar um torrãozinho. Bom, não precisa nem falar que tá maravilhosa igual a outra, né? Mas tem uma diferença muito grande. Essa aqui, você sente muito o gosto da rapadura. É impressionante como a rapadura ela acentua, sobressai aqui na paçoca. Bem diferente dessa que lógico que eu sinto adocicado, mas a gente não sabe de onde vem, né? É o açúcar normal. Agora, como a rapadura tem aquele sabor intenso e a paçoca mais suave, ele estava me contando que é o tipo de farinha também, o caso da farinha de milho, ela deixa mais suave ainda a paçoca, então a rapadura agregou bem o sabor. Muito gostosa mesmo, uma delícia. Particularmente falando, eu prefiro a rapadura, tá, paulista, não porque eu sou de São Paulo, mas assim, eu gostei mais do sabor dessa, para a gente conseguir sentir mais o sabor do amendoim, mas a paçoca mineira me deixou assim, nunca tinha comido, me deixou impressionado pelo sabor da rapadura e assim, né, como combina bem a rapadura com o amendoim. Mas não fica aquele sabor super saindo do amendoim, mas da rapadura. Você, o que você acha assim? Eu gosto mais com a rapadura. Né? Eu prefiro... Gosto é gosto, né, gente? Cada um tem o seu. Quando eu faço, na verdade, eu como quase 1 quilo por semana aí. Eu como dessa com rapadura. Mas você sente também que a rapadura sobressai bastante. Sai. Então tá. E, gente, agora, né, terminando, infelizmente, o programa tá uma delícia aqui, tô aproveitando, aprendendo muito hoje aqui com o Olavo. Faz favor pra mim, fala pra mim o seu telefone, como é que as pessoas podem encontrar você. Pode ser por uma mensagem, né, o WhatsApp, é o 992438986. Pode mandar mensagem, a gente vai
combinando aí. Hoje em dia vocês estão trabalhando exclusivamente com somente paçoca. Aí para quem tem diabetes e quer comer um pouco, eu faço ela só o amendoim e a farinha. Aí a pessoa tem o adoçante em casa, ela adoça da forma como quer. Tá? Olha que legal, gente. Olha que interessante. Tem essa então, opção. Não tem desculpa para não consumir paçoca aqui, viu? E muito obrigado mais uma vez por você aqui. Obrigado mesmo, boa sorte aí. Obrigado. E agora, né, vamos ficar, não sei o que fazer com tanta paçoca aqui. Vamos começar, né, nos servindo aqui. Gente, muito obrigado por vocês, pela audiência e até a semana que vem com mais uma receita maravilhosa aqui no Chefe Sobre Rodas dentro do La Personnalité, tá bom? Um beijo do chefe. Salve, salve, personas! Mais um dia com vocês aqui no nosso La Agenda. Chama a tia que hoje tem coisa pra caramba. Rapidinho, Alex! E lá vamos nós! E vambora! De novo a nossa diquinha, exposição 8 de março de 3 a 3 de abril. Das 10 às 22, Buriti Shopping, no espaço cultural deles. Tô levando uma visita lá, Alex, você gravar lá, eu sempre falo isso. Lugar de mulher é onde ela quiser, tá bom? Passei lá, tá muito bonito. Gente, eu ainda sinto falta daquele livrinho pra deixar a assinatura lá, tá bom? Não sei porque que não tá, mas coloca lá pra gente deixar o nosso salve, pra dizer que a gente, né, deu uma passada por lá. E olha que bacana, você que sempre me pergunta, eu quero fazer curso de teatro, onde faz? Tá aqui para você, legal demais, tá bom? Esse curso, tá? Vai ser é muito bacana, já aconteceu, tá? Em outras épocas aí, deu muito bem, foi muito legal, muito sucesso. Quartas dionisíacas a cargo, com a maestria desse maior ator que eu conheço aqui na nossa região, o grande Jorge Abdala, a Lena também junto. Tá, esse grupo deles, o Sabor de Poesia, faz inscrições a partir de hoje, 15 de março, tá? Estamos gravando aqui na quarta, lembrando, e vai e já inicia lá 5 de abril. Então, corre, tem 20 dias, tá bom? Mas como são vagas limitadas, acelera aí, tá bom? Todas as quartas, das 19 às 21h30, no auditório do Museu Frei Galvão, junto ali da cultura maravilhosa aqui de Guaratinguetá. Show? E olha que bacana, Alex, aqui vamos bater cabelo, hein, Alex? O que sobrou nosso. Dia 19, música no parque, às 16 horas no Parque Ecológico Antero dos Santos, o nosso parque ambiental aqui de Guará, o Parque Ecológico, com essa banda, cara, essa banda é demais. A banda Velim, eles destroem. Olha, legal, Alex, a gente podia levar o nosso tecidão, tem um tecidão, fazer um piquenique lá? Podia gravar lá com o pessoal, fazer um bate-papo, vai ser demais. Leve lá o seu cestão, como eu sempre digo, e vamos fazer um piquenique junto com a banda Velim, obviamente, entrada franca. Para quem gosta de um cinema, a gente tem aí o nosso Ponto Miss, Estação Cidadania e Cultura ali no céu. Raya e o Último Dragão, tá aí pra vocês, 16/2, quinta-feira, 15 horas de graça. Quer pegar um cineminha? É muito legal o cineminha lá, tá um auditório bacaninha, bem aconchegante, eles fazem diversos filmes lá, tá bom? Fica a par aí da programação que vale muito a pena também. E olha que legal, mandar um beijo pra Giane. A Giane sempre faz, todo mês, o Danças Circulares, também lá no Parque Antero, só que agora vem um negócio muito legal, uma organização muito show que eles estão fazendo pro primeiro festival de danças circulares Voando com as Garças. Vai ser demais, tá? 26 de março, das 9 às 13 e das 15 às 17. Então a gente vai falar mais outras vezes também, porque esse aqui merece um beijo lá pra Giane, que vai fazer esse festival. Local, espaço multiuso, turístico, cultural, lá na Visconde do Rio Branco, 115, aqui no centro de Guará. Aquele espaço lindo lá, um multiuso, tá bom? E vamos lá, tem mais aí. Giane, beijão. Ô, Alex, esse aqui Dona Maria não pode ouvir. Boteco das Coleguinhas, do Três Garças Hall, pra quem tá na pista, quem tá na descida na Banguela e sem freio. Promoção, você e mais um amigo no Open Bar, o que mais você quer, tá bom? Curta, marque um amigo e vamos pra lá, que vai ser agora na sexta-feira, dia 17 de março, e no sábado, ó, essa aqui é muito legal, hein? Essa Bela Deville, essa banda é demais, junto com o DJ Ronaldo Brandão, vai ser demais também nos intervalos. Então você curte uma banda, aí entra o DJ Ronaldo Brandão lá, você dá aquela dançadinha, sábado 18 de março, a partir das 22h30, lá
no Três Garças Rock, uma casa maravilhosa. E lá vem ele, o cara mais trabalhador que eu conheço. Ô William, tá me devendo aquela bagunça lá no Boteco da Maria, hein? Pagode hoje também no sábado, 18 de março, 14h30, depois do almoço. Dá pra fazer aquele sabadão bonito lá. E também domingo, 19 de março, na hora do almoço, lá no Roda d'Água, na colônia do Piauí. E ele também tem aqui, ó, tem uma casa nova chegando aí, Alex, você não conhecia não, hein? Boteco do Edu, tá? Vem aí, está chegando o grande dia, inauguração 16 de março, isso é uma loucura, quinta-feira, tá bom? Agora, a partir das 19, vai ser bem legal, batucada boa com o William Huertas. E também tem sábado de pagode lá no Rancho do Cowboy, que é muito legal. Abração pessoal todo lá com o grupo Proposta às 21 horas, né? Sabadão, só dá uma chegada lá. E para quem tá na praia, quem tá se arriscando a descer, eu tô quase indo, que hoje raiou o sol, né? Hoje raiou o sol, dá para ir. Flashback com o grande Tom Lukashek, o antigo, mais conhecido vulgo Tom Sem Freio, 18 de março, lá em Caraguá. Tá aí para você, vai ser bem bacana também. Flashback sempre é legal. E ó, essa é para nós, hein, Alex? Bater cabelo também lá no Layback, 17 de março, 20 horas, Guns N' Roses cover, vai ser demais. Coloca a sua bandana e vá lá, que essa casa é muito legal ali naquela região dos barzinhos, tem pastel, tem não sei o quê, tem o fórum lá, a feira, né, Alex? E ali atrás tem o Layback, que é bem legal a casa lá também, tá bom? E diquinha da semana, dentro da nossa responsabilidade social, lá no Buriti Shopping inaugurou, tá? A nossa loja da Esperança, que é lá, né, da Fazenda Esperança. Então a verba ela é destinada, né, tudo que angaria ali, né, das vendas das nossas artesãs, vai para caridade. Vai lá, dá uma passada. Um beijo para Janaína Calil, que me mandou isso aqui. Vou dar uma passada lá, tá, Jana? Vê se a gente grava lá, né? Isso é um espacinho legal para gravar, nós vamos lá, tá bom? Prestigiar e também gravar, passo lá para deixar um beijo. Vai lá, que é muito legal, muita coisa bacana, de alto nível, num preço legal e você faz o bem. Então, Loja da Esperança, fiz o evento deles no dia desse aí, da apresentação do Alessandro, foi, né, do Padre Alessandro, foi demais também, toda a galera lá. Então, tá feito aqui o nosso convite e o nosso beijão. Vambora, Alex! Vambora que tem sol, eu vou, sabe para onde? Para casa. Cuidar das crianças. Um beijo para todo mundo aí. Se vê nas paradas aí. E tudo isso aí que a gente falou, uma delas eu vou estar dentro. Pelo amor de Deus que eu mereço. Vambora, Alex! Valeu! Oi, tudo bem com você? Nós estamos aqui no programa La Personnalité da Adriana. E a gente quer ter uma participação legal para poder ajudar você a viver melhor. E eu gostaria de dar a vocês aquilo que Jesus deu a nós. Jesus nos deu muitas parábolas. As parábolas, as histórias, elas carregam muitos ensinamentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias que mudaram e regem ainda a minha vida até hoje. E eu começo com essa história, que é a história de um cavalo. Um homem vivia no interior da Rússia e ele tinha um cavalo que era o seu ganha-pão. Um dia esse cavalo fugiu. O lugar, muito pequeno, toda a aldeia foi lá dizer ao homem: que coisa ruim que te aconteceu, teu cavalo, teu ganha-pão fugiu. E ele respondeu: se é ruim ou se é bom, só Deus é quem sabe. Passado alguns dias, o cavalo apareceu com uma égua selvagem. E toda a aldeia foi lá dizer àquele homem: que coisa boa que te aconteceu. Teu cavalo voltou e trouxe consigo uma égua selvagem. Você agora está no lucro. E ele disse: se é bom ou se é ruim, só Deus é quem sabe. Seu filho mais velho foi tentar domar essa égua. A égua selvagem derrubou, pisoteou sobre ele, quebrando-lhe as pernas, os braços e algumas costelas, quase o levando a óbito. Toda a aldeia foi lá dizer a ele: que coisa ruim que te aconteceu. Teu cavalo o teu filho quase morreu. E mais uma vez ele disse: se é ruim ou se é bom, só Deus é quem sabe. Então,
Passado alguns meses, o exército russo entrou em guerra. Passou naquela aldeia e levou todos os jovens para a guerra. Todos morreram. E toda aquela aldeia foi lá dizer àquele homem: seu filho foi poupado dessa guerra. Que coisa boa, você tem seu filho vivo com você. E ele disse: se é bom, se é ruim, só Deus é quem sabe. Nós somos muito imediatistas com aquilo que nos acontece. De cara nós vamos já dizendo que coisa ruim ou que coisa boa. Nós não sabemos. É importante confiar em Deus e aguardar os desdobramentos da vida. Mas o que eu gostaria de lembrar você é: se você estiver passando por um momento muito bom, não se iluda, esse momento passa. E se você estiver passando por um momento muito ruim, não se desespere, esse momento passa. Que todos nós tenhamos uma consciência cada vez mais ampla de que devemos viver nos altos e nos baixos da vida com o coração cheio de fé e de coragem, confiando em Deus, porque Deus jamais nos abandona. Dancing.